Aleluia. O Cristo reina. Aleluia. Ele deve ser adorado, Ele deve ser glorificado. Em todo tempo Ele deve ser proclamado. E nós como igreja, igreja viva, igreja que adora, igreja verdadeira, Cristo é a coluna central da sua igreja. Ele é o dono da igreja. E nós temos que pedir: Senhor, qual é a tua vontade para a sua igreja? Senhor, nos orienta como devemos agir na tua igreja. Porque sabemos, irmãos, que nós que estamos aqui somos povo de Deus e ovelha do seu pasto. E como ovelhas do seu pasto, nós podemos adorar na beleza da sua santidade. Então eu quero dar as boas-vindas a todos os meus irmãos, a você que está em casa, participando desse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor. Nós temos a esperança da vinda do nosso Senhor. E para isso eu quero ler um texto bíblico com você, que está registrado em Mateus 24, verso 30. Você que tem a sua Bíblia no seu smartphone, ou a sua Bíblia física, de papel, por favor, abra em nome de Jesus. A minha leitura é na Bíblia NVI. Diz assim a palavra de Deus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Irmãos, vai ser glorioso. Vai ser uma ação, um evento extraordinário, o qual nunca houve antes. E eu quero dizer para você: o meu Senhor, Ele virá sobre as nuvens. Você sabe o que é isso? Vir sobre as nuvens? As nuvens vão ser a plataforma de onde Deus vai se pousar. O Cristo estará pousando-se para aparecer, e todo olho verá. Será uma ação, um evento universal. Todos vão ver o Filho do Homem aparecer nos céus com poder e grande glória. E eu e você, nós, se estivermos vivos, nós vamos proclamar, glorificar o Rei dos Reis. Mas aqueles que estiverem mortos, quando ressurgirem, vão adorar o Rei dos Reis na beleza da sua santidade. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Você que tem dúvida dessa esperança, você que tem dúvidas da sua salvação, é hora de falar com Deus e colocar: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, Tu és o meu socorro bem presente em todas as ações da nossa vida. Feche os teus olhos e ore comigo. Espírito de Deus, o Senhor é maravilhoso, e nós te louvamos por conduzir esta igreja, porque o meu Cristo, o meu Senhor, é o Salvador da igreja. Ele é a coluna central desta igreja, e esta é a grande verdade. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está agindo no meio da tua igreja, e o teu Espírito Santo tem liberdade para agir na nossa vida e na nossa igreja. Pai, que a palavra de hoje seja orientação para as nossas vidas, que nós sejamos renovados, fortalecidos e capacitados pelo poder do nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Meus irmãos, por favor, fique à vontade, pode sentar-se. Deus seja louvado, é muito bom estarmos juntos. Nós acreditamos que o nosso Senhor tem cuidado de todos nós, e Ele tem dado à sua igreja a alegria. Mas não é uma alegria momentânea ou passageira, mas é a alegria da salvação. Porque quem tem salvação em Cristo Jesus, o seu coração salta de alegria. E quando nós louvamos ao Senhor, nós sabemos que a nossa alegria está motivada no nosso Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala sobre a volta do Messias. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. O presbítero Eliel, ele fez uma leitura Tessalonicenses, também muito importante. Foi Tessalonicenses, não?
foi em outro texto, ele fez a leitura em outro texto, e eu quero fazer referência aqui ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao verso 18. Irmãos, hoje eu quero fazer referência a uma irmã que voltou às suas atividades depois de 2 anos na igreja. Quem é, pastor? Nossa irmã Maria Isabel. Maria Isabel, 2 anos, lutando, e a igreja orando, e ela lutando, e a família apoiando, e a família junto, e a igreja orando, e hoje ela volta às atividades do ministério de intercessão. Enquanto nós estamos aqui, eles estão orando lá, pedindo a bênção de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, é muito bom que a irmã seja muito bem-vinda. Deus seja louvado. Nós louvamos a Deus porque Deus tem sido maravilhoso. E nós vamos falar hoje da segunda vinda de Jesus. É interessante que quando falamos da segunda, porque teve a primeira. E na primeira vinda de Jesus, irmãos, foi maravilhosa, porque ele veio cumprir uma missão. E ele veio cumprir a missão de dar a sua vida por você e por mim. Então eu quero dizer para você que o Messias, o nosso Cristo, ele cumpriu com excelência a sua missão, porque ele recebeu do Pai, e ele cumpriu a missão de dar a sua vida em favor da humanidade. Ele cumpre com excelência esta missão, e isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vamos entender que a palavra de Deus, ela fala muito sobre esse momento em que nós estamos vivendo. Nós já falamos nesse mês aqui sobre a ressurreição, sobre a maravilhosa esperança. Falamos sábado passado sobre a apostasia, né, pastor Elias? Temos que tomar cuidado aí com o filho da perdição, né? Temos que estar firme na palavra. Se tem uma coisa que nós precisamos estar firme, e uma das marcas da igreja verdadeira é a verdade. Ela vive a verdade. E Jesus ele deixou muito claro, né? Ele disse aos seus filhos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando você está revestido da verdade, nenhum anticristo, nenhum falso profeta vai te enganar. Sabe por quê? Porque aí tem palavra de Deus. Amém? Quem trouxe sua Bíblia, levanta sua Bíblia assim, ó. Deixa eu ver a Bíblia, quem está com a Bíblia. Com o smartphone, quem tem o smartphone na Bíblia também, ó. Olha só, irmãos, aqui tem Bíblia, não é? Aqui, irmãos, aqui o diabo bate em retirada, porque se ele vier, nós temos palavra, amém? Porque a palavra de Deus é o poder, é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e nós cremos, amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos hoje no último tema sobre essa ideia da maravilhosa esperança. Que coisa maravilhosa! Nós esperamos o Messias. Como é maravilhoso, irmãos. Hoje você já falou com alguém sobre a vinda de Jesus? Nós estamos esperançosos. A maior esperança da igreja é a vinda do Messias. Você já falou sobre a vinda de Jesus com alguém? E é por isso que, se no comecinho dos cumprimentos que nós, quando chegamos à igreja, pudéssemos nos cumprimentar, eu gostaria de sugerir assim: olha, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E depois dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos nos esquecer que Jesus virá buscar a sua igreja. Então nós sabemos que Ele aparecerá nos céus com poder e grande glória. Nós somos promessistas. Nós cremos na promessa do Espírito Santo. E aí nós somos chamados pentecostais porque nós cremos no Atos capítulo 2. Somos pentecostais, amém, irmãos? Nós não somos igreja tradicional, nós somos igreja pentecostal. Nada contra as igrejas tradicionais, mas é bom demais ser pentecostal, irmãos.
É bom demais ser uma igreja pentecostal. É bom demais ter a alegria e poder, junto com vocês aqui, dar glória a Deus, né? Quando nós cantamos aqui os louvores, nós podemos expressar aí do banco, dizendo: bendito seja o Cordeiro de Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, quando todo mundo começa, o nosso coração começa a ficar tão alegre, né? Que não tem como não dar glória a Deus. Mas a verdade, esse ato de dar glória a Deus é porque que tem o Espírito Santo e dá liberdade. Mas nós cremos na ação de Deus e através do Espírito Santo na nossa vida. Então tenha liberdade na casa do Senhor para dar glória a Deus. Então fique à vontade para dar glória a Deus. Enquanto estou falando a palavra, o nome de Jesus deve ser glorificado, amém? Então, se sentir de dar glória a Deus, não fique só sentindo, pode expor, pode abrir sua boca e glorificar o nome de Jesus, porque Ele deve ser adorado, amém? Então, irmãos, nós somos promessistas, mas nós também somos adventistas. E o adventista, ele não tem vergonha de dizer que é adventista, porque nós cremos no advento de Cristo. Ora, se cremos e anunciamos o advento de Jesus Cristo, como diz Mateus no capítulo 25, 31 e 32, quando vier o Filho do Homem, olha só, quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Olha, irmãos, hoje nós vamos aprender 3 verdades sobre a volta de Jesus, sobre a segunda. E para entender sobre a segunda, é interessante saber onde Jesus está, né? Hoje Jesus está com Deus, com o Pai. Ele está nos céus. E nós podemos entender, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela garante a sua volta. Essa é a primeira verdade. A Bíblia Sagrada garante a sua volta. Em João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, Jesus declara: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele prometeu voltar, sim ou não, irmãos? Tem esperança guardada aí no coração? Ele vai voltar, amém? Se Ele vai voltar, irmãos, nós precisamos declarar que a segunda volta de Jesus é uma promessa clara e repetida nas Escrituras Sagradas, que aparecem inúmeras vezes, especialmente no Novo Testamento. E aí eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela deixa muito claro, e Jesus disse isso aos seus discípulos no texto que eu li no início. Qual foi o texto que o pastor leu no início? Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Irmãos, segundo alguns teólogos, dizem assim que esse firmamento que nós estamos vendo ainda não é os céus, é o firmamento. Diz que isso vai se abrir assim no meio, no dia da grande volta do meu Senhor. E não sei se você já viu aquelas fotos ilustrativas da vinda de Jesus, né? Anjos de um lado, anjos do outro, trombeta tocando, e assim, a nuvem, e ele vem sobre as nuvens. Já imaginou que cena extraordinária? Já imaginou, irmãos, esse dia, a volta do nosso Senhor, quando as cartas de Paulo aos Tessalonicenses também reforçam essa verdade, e nós vamos entender que ela é muito clara sobre a volta de Jesus. Ela é uma promessa firme e garantida pela palavra de Deus. Então nós não precisamos desconfiar, tenha certeza disso. Porque o nosso Senhor, Ele virá nos céus com poder e grande glória. Então a palavra de Deus, ela nos afirma. Porque a palavra de Deus e esta verdade, ela deve ser significativa para mim e para você. E as suas promessas, todas elas se cumprirão. Se tem alguém que tem palavra, é Deus, amém? Que todas elas,
desde o início do Gênesis até o Apocalipse, todas elas se cumpriram fielmente. E isso é muito bom, irmãos, porque nós sabemos que esse grande evento será um evento extraordinário. O nosso Senhor virá buscar a sua igreja. Então esta verdade, ela é uma verdade que tem que estar colocada em nosso coração, e nós não podemos perder a esperança. Porque quantos já estão desanimados, hein? Dizendo, o nosso Senhor não vem mais. Faz quantos anos? Faz quantos mil anos que esta palavra, ela está escrita e essa promessa foi dita? Quantas gerações não já passaram e nós ainda continuamos crendo? Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você temos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda verdade. Nós temos o Espírito Santo que Ele nos ajuda a lembrar de tudo. Nós temos o Espírito Santo que Ele nos dá toda a direção. E isso é importante, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é poder, é poderosa, e nós louvamos a Deus por isso. Então olha só, meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela confirma a promessa da vinda do Messias. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós sabemos que o nosso Senhor, Ele virá de forma gloriosa, porque a Bíblia Sagrada, ela nos orienta. E olha só, dando sequência aqui, nós precisamos saber como será a volta de Jesus. Muito bem, Jesus está onde? Com o Pai. Ele está na casa do Pai. Ele está à direita do Pai. E ele disse, eu e o Pai somos. Então, irmãos, Jesus já sabe o dia e a hora que vai voltar? Sim. Porque Ele é Deus. E os céus disseram assim, olha só, irmãos, os anjos quando viram o Messias entrar, Salmos 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso da guerra. Ele é o Rei da Glória, aleluia. Hoje ele está revestido de poder. Pastor, mas quando ele estava aqui na terra, ele não sabia, porque ele disse, mas hoje ele está glorificado nos céus como Deus, e ele sabe todas as coisas, porque o meu Deus e o seu Deus tem um dos atributos que homem, anjo nenhum tem, que é o atributo da onisciência. Você crê que Jesus sabe todas as coisas? Irmão, só com esse atributo eu já te convenci que ele sabe. Quem tinha dúvida, acabou, amém? Então Jesus sabe o dia que vai voltar? Sabe? Porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, 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 onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que a vinda dele não será assim, sumiu, cadê o irmão? Cadê os meus irmãos? Cadê? Estou aqui, nós estamos aqui na igreja. De repente, 50% da igreja sobe e os outros 50% ficam. Misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Nós vamos subir todo mundo, amém? Você que está em casa também, se você estiver assistindo aí, você vai subir também. Mas só que não vamos sumir, né? Não vai ter essa história de sumir, irmãos. Cadê fulano? Cadê? Sumiu. Não vai ter isso não, viu? Porque a Bíblia está deixando muito claro. Olha só que a vinda de Jesus será visível. Mateus 24, 27. É muito claro. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Amém? Todo olho vai ver, amém? Se ele aparecer no céu, todos nós vamos ver. Não vai ter essa ideia de um sumir aqui, o outro sumir ali, não. Espera aí. Vai vir a transformação, vai ser coisa gloriosa, irmãos. Quando Jesus vier, já imaginou você que vai para o céu? Piscar de olho, você já está com um corpo glorioso.
Você já imaginou, irmãos? Pastor, como é que vai ser esse corpo glorioso? Será como o do Messias. Será como ele é. Ele diz que nós seremos como ele é. Você já imaginou, irmãos? Agora você que vai ficar, irmãos, misericórdia. Você que não está lavado e remido no sangue do Cordeiro, irmão, infelizmente, eu não vou. Eu já disse da outra vez que eu não vou conseguir nem chorar por você, porque eu vou estar com um corpo glorioso. É isso mesmo, irmão. Não vai ter como chorar pela família, não vai ter como chorar pelos filhos, não vai ter como chorar pela esposa, porque a Bíblia é muito clara, diz que um será levado e o outro não será levado. Mas todos sabem que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então quero dizer aqui para você, meus irmãos, que eu e você possamos entender que quando Jesus vier vai ser algo glorioso, vai ser algo extraordinário. E você vai ver com seus olhos, nós vamos ver o Filho do Homem aparecer, e tem uma coisa, e será uma vinda universal, todo mundo vai ver. Diz que do Oriente ao Ocidente, todo olho verá. Olha só, meus irmãos, quando nós podemos entender esse texto aqui, nós vamos perceber que lá em Atos 1, no verso 11, os anjos disseram que ele voltará da mesma forma que ele subiu. Jesus está subindo, né? Espera aí que eu estou subindo nos céus. E aí diz que uma nuvem o cobre, né? E aí nesse momento aparecem dois varões e dizem: está vendo a forma que ele foi, da mesma forma que ele foi? Então, irmão, se alguém está dizendo que ele virá de outra forma, é mentira, porque o texto deixa muito claro que ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. E outra coisa, não vai ser quietinho não, hein? Olha aqui, ó, não vai ser quietinho não. Aqui na igreja nós fazemos o silêncio porque estamos ouvindo a palavra, né? Mas naquele dia, meus irmãos, olha só, Tessalonicenses 4,16, 1 Tessalonicenses 4,16, olha só, ela vai vir de forma ruidosa e poderosa, com alarido, com voz de anjo e trombeta de Deus. Irmãos, quem tem ouvido bom aqui? Glória a Deus, né? Quem tem ouvido mais ou menos? Misericórdia, né? E quem não ouve quase nada? Mas naquele dia, irmãos, vai acontecer um grande milagre. Todos os ouvidos vão ouvir. Olha só, Deus vai fazer com que todos ouçam, para que possam contemplar o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Irmãos, eu não imaginei esse período ainda, sabe? Não imaginei, porque eu não consigo. Eu gostaria até poder me inspirar nos quadros, né, sobre a volta de Jesus. Mas eu acho que aquilo dali, irmãos, você colocando emoção, colocando sentimento, colocando verdade em um quadro, eu não consigo com tudo isso ainda entender como vai ser esse dia. Mas de uma coisa eu quero dizer para você: eu vou estar lá. Você vai estar lá. Querendo ou não querendo, nós vamos estar neste grande dia. Portanto, meus irmãos, será um evento glorioso, será um evento maravilhoso. E eu quero dizer para você que haverá uma convocação universal, porque esta ação é para uma convocação universal. Todos vão ver. E aí, meus irmãos, vai ser maravilhoso lá nos céus, hein? Você já imaginou como é que vai ser lá, irmãos? Olha só, tinha um pastor amigo meu, e ele começou, ele é pastor da nossa igreja, e eu logo no comecinho, eu ajudava muito esse pastor, né? Ele tomava conta de 4 igrejas, e eu ajudava ele, né? Pastor, fico à disposição, né? Precisa que eu ajude o senhor, a gente está à disposição para servir, né, juntos. E eu tive um sonho com esse pastor. Mas o sonho foi muito real, irmãos. Sabe aquele sonho quando você acorda, você diz: graças a Deus eu estou de volta. Vê assim, se é você mesmo, sabe, você se toca. Então, Senhor, graças a Deus. Irmãos, eu sonhei
que Jesus veio e levou o seu povo. Jesus veio e levou o seu povo. Eu também subi com esse pastor no sonho. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu comecei a conversar com o pastor e falar: pastor, olha, quem nós imaginávamos que vinha, não veio nenhum. E quem nós imaginássemos que não estaria aqui, olha lá. Mas pastor, e nós ficamos abismados assim, olhando. E aí, irmãos, esse foi um período muito difícil, porque nós tínhamos aquele senso de julgar, sabe? De quem vai e de quem não vai, quem está preparado e quem não está preparado. Nós até tomamos o lugar de Jesus, sabe? Dizendo assim, que ele vai, esse daqui vai para a direita, alguns até reúnem a família, né? Para fazer, ó, quem vai e quem não vai, né? Você para a esquerda, você não vai, você para a direita. E aí, irmãos, naquele dia, eu aprendi uma grande lição: que Jesus iria buscar a sua igreja, e que eu não deveria julgar nem A e nem B, que eu cuidasse da minha vida para chegar lá nos céus. Então, irmãos, a lição aqui que nós podemos aprender desse sonho, irmãos, cuide da sua vida, cuide da sua salvação. Eu vi escrito na traseira de um caminhão, que estava escrito assim: comecei a cuidar da minha saúde, porque tem muita gente cuidando da minha vida. Você já imaginou, irmão? Olha só, ei, comece a cuidar da sua vida, porque naquele dia da prestação de conta, quando o meu Senhor, o Filho do Homem, ele vier com poder e grande glória, e com os seus anjos, e diz que a colheita vai estar madura, e os anjos vão passar colhendo todos eles. Amém? Maturidade espiritual, todos aqui temos, amém? Tudo madurinho, para a glória de Deus. A colheita vai ser boa, amém? Colheita de 100% para a glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que a volta de Jesus, segundo a Bíblia, nos ensina que ela será visível, universal, pessoal, será poderosa, ruidosa e gloriosa. Que eu e você possamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E se a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos agora esperar. Olha só a terceira verdade: nós precisamos esperar a segunda vinda de Jesus. Como que nós devemos aguardar, irmãos, a segunda vinda de Jesus? Como é que você está aguardando a segunda vinda de Jesus? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que estão os seus sentimentos? Então, olha só, eu vou enumerar aqui 3 verdades. Primeiro, você precisa esperar Jesus vigilante, porque a palavra de Deus diz assim, olha, em Mateus 24:42, vigiais, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Bem-aventurado aquele que trabalha de vigia. É isso aí, irmãos. Eu estou agora aqui, em nome de Jesus, que você receba essa missão e essa função. A partir de hoje, você é um vigia. Amém? Mas você vai vigiar o quê? Agora chegou a hora, irmãos. O que você vai vigiar? Primeiro, vigie para não cair. Porque a tentação vem, cuidado para não cair nela. Porque são várias tentações que o ser humano tem, que o homem vive na terra. Nós lutamos em 2 dimensões, na espiritual e na humana, física, carnal.
Irmãos, a nossa luta que nós temos diariamente, nós lutamos contra a carne, é uma luta terrível. Nós lutamos contra as concupiscências do mundo, em várias vertentes, é uma luta, irmãos. E nós lutamos contra os demônios. Então nós precisamos vigiar em todo o tempo, porque Jesus está voltando e nós precisamos esperar Ele, sendo vigilantes, mas o bom vigilante. Me lembrei das lamparinas. São 10 as lamparinas, são 10 as virgens. Eles tinham as prudentes e os que, pastor? Misericórdia, né, pastor? E as loucas. Misericórdia, irmão. Como é que está a sua lamparina aí? Isso é uma parábola bíblica. Como é que está a sua lamparina? Está cheinha? Amém? Ô, irmãos. Ou não amém? Amém. Lamparina está cheia? Está cheia do Espírito Santo, amém? Está cheio de Jesus, amém? Está cheio da palavra, amém? Está cheio de amor, está cheio de fé, está cheio de bondade, está cheio de oração, está cheio de intercessão, está cheio de amor. Irmãos, nós precisamos vigiar em todo o tempo. E nós precisamos ser as virgens prudentes, porque o Messias vai vir. Irmãos, e naquele dia vai ser sem misericórdia. Porque hoje Ele tem misericórdia. Olha para o teu irmão aí e diga: hoje Ele tem misericórdia. Fala para ele, fala. Você que está em casa aí, fala para o teu irmão aí, para a tua mãe: hoje Ele tem misericórdia. Meu irmão Augusto, não sei se algumas vezes eu postei no meu status. Meu irmão Augusto, ele fez uma foto minha na inteligência artificial, no IA. E ele fez uma foto minha com um dedão assim, ó. Ele falou assim: alguém pode acusar, é o pastor. Falei: misericórdia, né? E eu sempre eu utilizo às vezes essa foto e eu coloco uma frase na frente, digo: Jesus está voltando. Se prepara. Porque é uma foto bem impactante mesmo. Ele fez uma foto assim. Eu, assim, particularmente, eu gostei. Tem muita gente que não gostou porque ficou muito... É uma foto grandona, assim, sabe? Que não representa bem, né? Fizeram uma foto bem grandona, assim, apoiando. E tinha uns irmãos que eles, algum tempo atrás, eles ficavam bravos comigo, os irmãos da igreja. Há muito tempo atrás. Porque eu utilizava sempre uma palavra. Eu dizia assim, quando eu passava perto do irmão, eu falava: aí, irmão, vigia, hein? Vigia. Aí o irmão ficava preocupado, sabe? Ficava preocupado em perguntar: pastor, por que você me mandou vigiar? Tipo assim, você está sabendo de alguma coisa? Eu não estou sabendo de nada, não, irmão. A Bíblia manda vigiar. Então vamos vigiar. Irmãos, vigiem, porque é importante vigiar. Segundo, nós precisamos vigiar com sabedoria e com sobriedade. Não durmamos enquanto como os demais, mas nós vigiemos e sejamos sóbrios. Tessalonicenses 5:6 e Efésios 5:15. Irmãos, nós não podemos nos envolver com este mundo, porque às vezes nós nos envolvemos com este mundo e nos esquecemos do que é importante para o reino de Deus. Quantas pessoas estão fora da igreja? Eu ouvi dizer aqui que se nós fizéssemos um levantamento, nós teríamos mais de uma igreja como essa daqui fora da igreja. Sem igreja. Pessoas que se desviaram ao longo dos anos. Ao longo dos 57 anos. E agora faremos 58 anos. Tem mais de uma igreja fora da igreja. Quantas pessoas se corromperam? Quantas pessoas ficaram para trás? E mais uma vez, irmãos, quem fica para trás, quem sai da igreja, sempre vai querer arrumar um culpado. E eu quero dizer aqui mais uma vez para você: você não é culpado por essa pessoa que saiu da igreja. Mas você tem a responsabilidade de dizer para ele:
Volta que Jesus vem buscar a sua igreja e você precisa estar aqui. Mas olha só, porque irmãos, eu quero deixar assim muito claro, porque João vai dizer isso. Jesus ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, e toda vara que em mim não dá fruto, quem corta a vara? O lavrador. Ah, mas não é você, e por acaso você é Deus? Ah, pastor fulano disse que eu que tirei. Está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Amém? Nós temos mãos para ajudar, amém? A igreja está assim, de mãos estendidas para abençoar e para ajudar, para buscar, para interceder. Então nós não podemos dormir, irmãos. Nós precisamos sermos sóbrios, sermos claros naquilo que nós aprendemos desde a nossa mocidade, ou desde o Dijap. Quem passou no Dijap, né? Quem passou no Dijap sabia falar os 10 mandamentos assim, ó. Estou dizendo do Dijap. Tem muita gente aqui do Dijap, né? Misericórdia, hein? Mas muita gente essa é a igreja que retém bem os irmãos, né? Que bênção, igreja que retém bem. Então, irmãos, por quê? Porque nós precisamos ser sóbrios nas nossas decisões. Não se envolva com as coisas do mundo, mas se envolva com as coisas do reino. E eu tenho certeza que Deus vai ser com você, que Deus vai cuidar de você. Olha só, terceira verdade, nós precisamos ter paciência e esperança, pois a palavra de Deus vai dizer assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do nosso Senhor, segundo descreve Tiago, capítulo 5, verso 7. Olha só, meus irmãos, Jesus está demorando? Que pergunta, hein? Mais de 2 anos? Será que Jesus está demorando? Já faz mais de 2 anos, irmão. Não, pastor, é 2000 anos. É. Porque hoje em dia nós estamos tão acostumados com o iFood, né? A pizza. Quando a gente pede, o tolerável é 20 minutos. Até 20 minutos você aguarda em casa. Passou de meia hora, liga lá para saber o que aconteceu. Aí o marido já está com aquela fome de leão. Cancela, vamos sair. Aí os filhos: cadê? Vamos, pai, vamos sair. Porque nós, nos dias atuais, estamos sendo levados, irmãos, por uma vida muito prática, e por uma vida onde tudo tem que ser rápido. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos influenciados pelo tempo. Porque na verdade, irmãos, existe um tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra, ou do sol. Debaixo do sol. Então, o que eu quero dizer para você, meus irmãos, que hoje nós devemos viver com fé, esperança e dedicação e compromisso com a obra de Deus. Eu e você precisamos viver um evangelho intenso. Nós, irmãos, precisamos viver um evangelho verdadeiro. Porque as marcas de uma igreja verdadeira é pregar um evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro, ele é transformador. O evangelho verdadeiro, ele faz milagres. O evangelho verdadeiro, ele é cheio da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Então, nós temos que viver um evangelho verdadeiro. Porque muitas pessoas estão reclamando aí fora que os cristãos não vivem mais um evangelho verdadeiro, mas vivem um falso evangelho. Porque é tanta gente entrando no evangelho, irmãos. É isso mesmo. São os famosos, são os políticos, são os esportistas. Agora são tudo crente. São tudo crente agora, todo mundo crê em Jesus. Eles entraram no evangelho, mas infelizmente o evangelho não entrou no coração. Porque o evangelho é transformador.
O Evangelho faz o ser humano mudar de vida. O Evangelho salva o pecador. O Evangelho reconhece o valor do perdão através do sangue de Jesus. O Evangelho nos põe de pé todas as manhãs, mesmo tendo lutas e adversidades. O Evangelho todas as manhãs nos faz cantarmos um hino novo ao nosso Senhor. Porque o Evangelho é poder, o Evangelho é inspiração, o Evangelho é o próprio Cristo. Porque o Evangelho é a boa notícia, e a boa notícia é Jesus. A boa notícia é Jesus. A boa notícia é Jesus está voltando para buscar a sua igreja, aleluia. E Ele virá, irmãos, e a palavra de Deus lá no Apocalipse vai dizer assim: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Amém? Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso 9: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são as que Deus preparou para os que os amam. Diante disso, chamados a viver essas três verdades. Olha só, a primeira verdade que nós falamos aqui: crer que a Bíblia garante a volta de Jesus. Você pode crer nisso, amém? Amém. Agora eu quero fazer um exercício junto com você. Olhe para o seu irmão e diga: eu creio que a Bíblia garante a volta de Jesus. Fale para ele. Fala de verdade, irmãos, fala de verdade aí, você crê mesmo, hein? Segundo, você compreende como será a sua vinda? Vai lá, você compreende como será a vinda de Jesus? Amém? E para concluir, vamos esperar com vigilância, paciência e esperança, que possamos estar preparados para este grande dia. Porque quando esse grande dia chegar, quando o grande dia chegar, vai ser algo extraordinário, irmãos, porque nós sabemos que o Apocalipse fala sobre isso. Vai ter novos céus, vai ter nova terra. Lá diz que tudo que é ruim, tudo que é mal, não existirá mais. E o meu Senhor e o seu Senhor, naquele grande dia em que o nosso Senhor nos chamar, nos arrebatar, é ser tirado com força. A palavra arrebatar é ser chamado ou é ser arrancado com força. Naquele dia, irmãos, vai ser algo maravilhoso. As promessas do Senhor, elas se cumprirão. Que eu e você possamos estar preparados para esse grande dia, e que eu e você possamos vencer todas as lutas e as adversidades. Porque naquele grande dia que o Senhor vier com poder e grande glória, nós vamos pegar nas mãos dos nossos irmãos, nós vamos subir juntos em nome de Jesus. Nós vamos fazer parte da fileira dos remidos, irmãos. E eu quero estar lá com você, amém? Nunca desista do Evangelho. Olha, às vezes vem as lutas, às vezes vem as dificuldades, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, às vezes nós queremos ganhar tantas coisas nesse mundo e acabamos perdendo. Ganhe o suficiente, viva o suficiente no sentido de conquistas, mas ponha o Evangelho em primeiro lugar. Porque ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus deve ser sua prioridade. O reino de Deus deve ser o seu
a sua busca principal. Que nesta manhã especial, que eu e você possamos alegrar no Senhor e glorificar o seu santo nome.